falta de estrutura no bairro Copacabana, moradores cobram providências do poder público para solucionar o problema da falta de asfaltamento nas ruas da localidade. Problemão, né? Mas olha, isso não é uma questão exclusiva dos moradores aqui do bairro Jardim Sudoeste. Não é uma questão localizada. Na verdade, a gente está falando de planejamento urbano. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também vestibular UESB 2026. Confira os preparativos para as provas deste ano, que acontecem nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. E ainda conheça a nova lei que garante às mulheres o direito de cirurgia reparadora, seja qual for a causa, no Sistema Único de Saúde. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2 que aparece aí embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 6 de agosto, o ESB Notícias segunda edição está começando. 18 horas 31 minutos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que chega agora trazendo para você as principais informações do oeste do estado. E como eu sempre digo, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando sobre um problema enfrentado por moradores do bairro Copacabana, aqui em Vitória da Conquista. A comunidade enviou mensagem para o nosso WhatsApp se queixando da falta de asfaltamento que vem dificultando aí o trânsito de carros e pedestres. A nossa equipe foi até o local e você confere a situação de perto a partir de agora. Estamos na região sudoeste de Vitória da Conquista, na parte da cidade onde ficam o Jardim Valéria, os loteamentos Copacabana 1 e 2 e o Jardim Sudoeste. A dona Maria Aparecida mora por aqui há mais de 30 anos. Sempre esperando o asfalto chegar na frente da casa dela. Ali já tem, vindo de lá para cá já tem. É esse meio nosso aqui que estamos necessitando que a prefeita olhe para nós e vê, né? Porque nós limpa a casa, a mesma coisa que não limpa. Se a gente tem um ponto de comércio como o senhor tem, é essa poeirada doida, né? E outra... Dá até problema de saúde, né, dona Maria? Eu mesma tenho problema de saúde, tem hora que eu não consigo nem respirar, porque a poeira aqui é grande, meu irmão, é grande. Não adianta limpar tudo, diariamente. A poeira logo toma conta das casas e dos comércios. Haja saúde para aguentar essa situação, né, seu Eurípedes? Não tem como limpar. Você limpa aí, ela limpa, todo dia a vassourinha. Quando é ditado, você pode escrever o nome na mercadoria. Então aqui de tanta poeira. Tanta poeira. E aqui dá a impressão que a gente está vendendo a mercadoria usada, de tão suja que tá. Por causa disso, por causa de que? Da poeira. Os moradores reclamam, dizem que os impostos estão em dia, mas que o bairro parece esquecido. Paga seus impostos em dias. Se você faz tudo certinho, então o poder público tá falha do poder público. Não importa quem o poder público que esteja. Não importa, a gente não está aqui para isso. Agora, se vocês descem aqui embaixo, hoje está passando uma máquina aí. Mas eu estou há 8 anos aqui, desses 8 anos, só 2 vezes que passou a máquina. O ano passado, no começo desse ano e agora. Quer dizer que nunca tinha passado a máquina na nossa rua. Aí no Jardim Sudoeste. E o asfalto aí, tá ali. O asfalto vem até ali, Problemão, né? Mas olha, isso não é uma questão exclusiva dos moradores aqui do bairro Jardim Sudoeste. Não é uma questão localizada. Na verdade, a gente está falando de planejamento urbano. A pavimentação é um desejo antigo dos moradores. A geógrafa, professora especialista em planejamento urbano, Ione Cabral, conta que a ocupação nessa parte da cidade começou no final da década de 1980. Esses bairros do lado oeste de Vitória da Conquista, né, são bairros que têm origem no final da década de 80, e a década de 80 foi o auge da urbanização precária no Brasil, né? Foi o auge do crescimento das periferias, né? E esses bairros têm origem, então, numa grande fazenda que foi sendo loteada, que vem desde a parte alta da cidade, onde está lá o bairro Zabelê, até aqui onde a gente está o bairro Jatobá, né? Que fica esse loteamento Santa Terezinha, Jardim Valéria, Jardim Copacabana, Conveima.
Foram áreas loteadas a preços populares, né? Existem estudos de pesquisadores da UESB, trabalhos de mestrado, né, que contam, por exemplo, que muitos desses lotes foram adquiridos por pessoas que migraram para São Paulo no início da década de 80 para trabalhar, juntaram um dinheirinho, vieram comprar o terreno e voltaram para São Paulo para juntar mais um dinheirinho para construir. Então, são áreas que têm uma ocupação relativamente recente, que têm uma ocupação popular e que têm uma característica, por exemplo, habitacional muito interessante, que é a característica da autoconstrução. O morador comprou e ele vai construir de acordo com as suas possibilidades. Então, são casas, a maioria das casas, né, sobretudo no início da década de 90, né, são casas que as pessoas às vezes construíam 2 cômodos e depois iam, né, ampliando à medida de suas possibilidades, mas foram loteamentos que foram entregues, por exemplo, sem energia elétrica, sem água encanada, né? E a população teve que lutar por isso a posteriori, né? Então é uma história já de diferenciação espacial, de uma certa segregação mesmo espacial em Vitória da Conquista, né? Na teoria, o loteamento deveria ter sido entregue com a pavimentação, mas na prática, o que a gente encontra até hoje é muita poeira. O asfalto é uma técnica muito utilizada em Vitória da Conquista, né? Como toda obra de infraestrutura, né? Ele tem um custo elevado, é importante porque ele é feito de uma forma relativamente rápida, né? O que permite que se resolva o problema da infraestrutura de pavimentação rápido, mas associado à pavimentação, a gente precisa pensar em outras questões ambientais, né? Pensar, por exemplo, na permeabilidade do solo, pensar na drenagem, no escoamento superficial. Então, existem outros tipos de pavimentação, né, que são permeáveis, que permitem, por exemplo, que parte da água da chuva infiltre no solo e que esse solo não fique ali embaixo do asfalto, isolado, restrito, né, funcionando só como base sem receber água. Até porque isso é importante para alimentar nosso lençol freático. Se a gente não tem infiltração, a gente pode esbarrar no outro problema estrutural grave, que é o problema da falta de água para abastecimento, né? Para as nascentes, enfim. Então, existem possibilidades, por exemplo, de adotar pavimentos que sejam mais ambientalmente sustentáveis, que sejam permeáveis, né? Deixar áreas de solo, canteiros com áreas de solo natural, permeável, para que a gente tenha não só a resolução de um problema de infraestrutura, mas também a arborização cumprindo sua função ambiental e um ambiente de qualidade para a população. Importante lembrar que ter acesso à infraestrutura básica é direito de todo cidadão. Isso quer dizer ter água, luz, saneamento e pavimentação. Situação realmente complicada. E a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Vitória da Conquista, buscando, um posicionamento sobre essa situação apresentada na reportagem de Luiz Salviato. Mas até o fechamento dessa edição, nós não obtivemos respostas, mas o canal continua aberto para que a Prefeitura possa se posicionar e dar um retorno para a comunidade que aguarda tão ansiosamente esse asfaltamento para reduzir esses problemas todos apresentados aí na reportagem. Se você em casa quiser mandar mensagem para a gente, solicitando a nossa equipe aí no bairro de vocês, o telefone está na tela, é o 77-3424-8766, é só pegar o celular, escanear esse QR Code aí, vai abrir um link em sua tela, você clica e você pode mandar o problema aí do seu bairro, ou então uma história, mas aqui no caso, né, já que a gente está falando desse problema que teve lá no Copacabana, você pode mandar a sua solicitação, a sua demanda para a nossa equipe, que a gente conversa com você, marca um horário e a gente vai até aí conferir o problema em busca de um posicionamento do poder público. Nem sempre nós vamos ter a resposta, mas pelo menos a gente dá publicidade ao problema e quem sabe uma solução não vem logo, né, como aconteceu nessa semana com a questão dos abrigos de ônibus em algumas localidades aqui de Vitória da Conquista, que a gente mostrou aqui e o poder público foi lá e solucionou o problema, tá? Porque, como eu sempre digo, o jornalismo da TV UESB é construído com você e para você. Vitória da Conquista registra novas ocorrências de furtos de cabos elétricos na Avenida Brumado. O número de mortes em decorrência de acidentes elétricos cresce no Brasil. A instituição oferece auxílio financeiro para pesquisas em tecnologia. Destaques do nosso giro de notícias desta quarta-feira. A
Secretaria Municipal de Serviços Públicos realizou, nesta quarta-feira, a reposição de 500 metros de cabos de energia que haviam sido furtados no canteiro central da Avenida Brumado no último final de semana. Casos como esse têm ocorrido de forma recorrente em Vitória da Conquista, em diversos bairros da cidade. A exemplo da Avenida Integração, a Avenida Presidente Vargas, Bairro Brasil, Urbis 4, Loteamento Conveima, Praça Vitor Brito e Parque Lagoa das Bateias, que também registraram ocorrências de furtos de fios. Essa prática tem causado prejuízos significativos aos cofres públicos e à sociedade. O furto de cabos é tipificado como crime no artigo 155 do Código Penal e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão, além de multa. A Prefeitura incentiva a população a denunciar esse tipo de crime. As denúncias podem ser feitas pelo canal de atendimento por meio do telefone 77 3420 7005. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ABRAD, divulgou, nesta semana, o número de vítimas fatais de acidentes elétricos no país. Em 2024, o Brasil registrou 257 mortes em decorrência de acidentes com eletricidade. Segundo o levantamento, entre as principais causas desses acidentes estão obras prediais, ligações clandestinas, furto de cabos, manuseio de equipamentos agrícolas próximos à rede elétrica, além de cabos energizados no solo e improvisações em instalações domésticas. Os dados reforçam a importância da campanha Agosto Vermelho, que tem como objetivo ampliar a cultura de segurança junto à população. A mobilização é um importante alerta para conscientizar sobre os riscos envolvendo a rede elétrica e evitar o aumento no número de mortes causadas por esse tipo de acidente. Neste ano, a campanha terá como prioridade o setor da construção civil, que lidera o número de ocorrências no país. Por meio do edital 267 de 2025, a UESB abriu as inscrições para concessão de auxílio financeiro a projetos de pesquisa em qualquer área do conhecimento, com foco no desenvolvimento de produtos, processos e serviços tecnológicos voltados à inovação. As propostas devem ser submetidas no período de 7 de agosto a 1º de setembro, por meio do sistema SEI Bahia. As inscrições devem ser realizadas por professores que orientam estudantes de iniciação científica e tecnológica, mestrandos ou doutorandos matriculados em cursos da UESB, de graduação, mestrado ou doutorado. Para mais informações ou em caso de dúvidas, acesse o edital 267 ou entre em contato com a Gerência de Pesquisa, a Propi, e a Gerência de Inovação Científica e Tecnológica pelo telefone 77 3424 8704. Vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui no UESB Notícias, gente. No próximo bloco, você vai ver que um professor da UESB venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico. E ainda a gente vai trazer todos os detalhes do vestibular UESB 2026. E atenção, viu? O edital já foi publicado e no próximo bloco você confere todas as informações. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, na sua tela, o 77 3424-8766. Como eu já disse, pega o celular, escaneia o QR Code e manda sua mensagem no final do jornal. A gente coloca aqui no telão, tá bom? O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. O UESB Notícias, segunda edição, mostra daqui a pouco. Até já. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia.
Já estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado por sua companhia. E agora a gente fala de premiação, gente. Um professor da UESB é vencedor do Prêmio Jabuti, que tem como foco o reconhecimento e a valorização da excelência na produção acadêmica, técnica e profissional do Brasil. O escritor e professor Jorge Augusto, gente, venceu na categoria Letras, Linguísticas e Estudos Literários com a obra Modernismo Negro, um livro que busca pensar o movimento cultural e artístico do modernismo brasileiro a partir das experiências negras e periféricas, dialogando especialmente com a obra do escritor Lima Barreto. Jorge Augusto é poeta e professor da UESB, também do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Doutor em Literatura, coordena o grupo de pesquisa Perifa na UESB, onde desenvolve o projeto Territórios Negros da Crítica Contemporânea. Além de Modernismo Negro, Jorge Augusto também, gente, já publicou as obras Muvuca, em 2024, O Mapa de Casa, em 2023, Contemporaneidades Periféricas, em 2018, e entre outros títulos. E, claro, ele mandou um recado para a gente. São quase 10 anos de pesquisa, de desenvolvimento de textos, de outras pesquisas que eu fui publicando ao longo desses anos. E é um livro que ele vai falar sobre dois grandes marcos da literatura brasileira, né? O modernismo de 22, que é o nosso grande movimento cultural, e o Lima Barreto, que é um dos grandes autores da nossa literatura brasileira, um homem negro, pobre e periférico na passagem do século XIX para o século XX. E o que eu faço é estudar como Lima Barreto, como uma pessoa negra, periférica e pobre, viveu a experiência da modernidade a partir do subúrbio, né? Ou seja, eu estou pensando como a periferia, como a favela, como os subúrbios brasileiros têm contribuições epistemológicas para o campo das letras no Brasil. Então eu vou pensar a literatura de Lima Barreto a partir de um repertório cultural e epistemológico negro. E a gente está muito feliz em ter ganhado esse prêmio, porque esse prêmio ele vai permitir a circulação dessas ideias, né? Somar forças com outros trabalhos que estão aí circulando pelo Brasil, mas para dinamizar, né, que um prêmio tem muito essa função de pôr, né, ideias novas numa circulação mais ampla e de um modo mais rápido. Então, esse é o meu objetivo. Um abraço, gente. É isso, uma premiação que enche toda a nossa equipe aqui da TV UESB e também da universidade de orgulho por termos aqui em nosso corpo docente um professor que foi premiado aí, né? Recebeu essa premiação tão importante, premiação nacional que avalia aí os melhores trabalhos acadêmicos, né, como foi o caso dessa obra publicada pelo professor Jorge Augusto. Parabéns para ele e gratidão aí por essa mensagem que ele mandou aqui, exclusiva para a nossa equipe. E nós seguimos falando de UESB, gente. O edital do vestibular 2026 já foi publicado. As provas acontecem nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A preparação começa muito antes, viu? É preciso ficar atento aos prazos de inscrição e também da solicitação de isenção. Confira mais detalhes na reportagem. O Carlos Henrique sonha em ingressar no curso de Química. A Carol mira o seu alvo na Medicina. Entre o sonho e a meta está o vestibular, a prova que pode definir o futuro dos dois jovens ainda este ano. A preparação exige uma rotina elaborada de muito estudo. Está sendo puxada. Acordar, ir para o trabalho, aí depois terminou o expediente, já vai para o cursinho. O negócio está ficando uma loucura. Tem um pouco tempo para poder descansar, dar uma relaxada e ainda repetir até chegar no final de semana. Final de semana eu tento dar uma revisada em alguns assuntos que eu não consegui focar bem na aula, que eu sou um cara muito disperso. Tá bem cansativo. Eu trabalho 40 horas, aí quando eu saio de lá do meu trabalho, aí eu já vou para o UPT,
e nos finais de semana se desdobrar para estudar. A data já está marcada. O vestibular da UESB 2026 acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O valor da taxa hoje do vestibular é de R$ 110. Então, para qualquer estudante que cursou os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e todo o ensino médio em escola pública, ele pode solicitar isenção de taxa. É só acessar o nosso sistema, lá no edital tem o endereço eletrônico, vai do dia 20 de agosto até o dia 11 de setembro, e a documentação é um documento com foto e histórico escolar comprovando que cursou todo o ensino fundamental, o Fundamental 2 e o ensino médio em escola pública. Também tem direito à isenção servidores efetivos da UESB, REDA, técnicos administrativos, seus dependentes e também os estudantes participantes do nosso programa Universidade para Todos. Desde 2008, a UESB segue uma política de ações afirmativas, com reserva de vagas para grupos específicos. 50% das vagas são para ampla concorrência e os outros 50% é a reserva de vagas. Então, desses 50%, nós temos aí 70% dessas vagas para aqueles estudantes, né, que fizeram escola pública, que se autodeclaram pretos e pardos. Os outros 35% para estudantes que fizeram escola pública. Essa política é importantíssima, né? Ela reconfigura aí a forma de composição do corpo discente da nossa universidade, e é importante que todo estudante especial de escola pública que tem interesse de uma vaga no nosso concurso vestibular possa se inscrever e concorrer a uma vaga aí a partir dessa reserva que é feita e prevista em resolução. As obras literárias selecionadas para este ano são Mata Doce, de Luciane Aparecida, A Invasão, de Dias Gomes e Tchau, livro de contos da autora Lígia Bojunga. 3 filmes também fazem parte do repertório para o vestibular 2026. Nós temos uma parceria com o programa Janela Discreta e do curso de Cinema e Audiovisual da UESB. E para esse ano nós temos aí 3 obras, né? Um longa-metragem intitulado Alice dos Anjos, um média-metragem intitulado Amoras e um curta-metragem intitulado A Coleção Preciosa. Todas essas 3 obras, elas foram produzidas por professores e estudantes do curso de cinema, o que valorizamos aí a produção audiovisual local. As inscrições para o vestibular da UESB 2026 começam no dia 20 de agosto e seguem até o dia 23 de outubro. É bom estar todo mundo preparado aí para essa nova jornada, né, do vestibular. E a gente muda um pouco de assunto agora porque chegou a hora de vermos como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista na noite de hoje e também para outras cidades da região. O dia foi de céu predominantemente ensolarado em Vitória da Conquista. A noite de hoje será de tempo aberto e as temperaturas oscilam entre 15 e 24 graus. Vem com a gente conferir as outras previsões. Amanhã o dia se mantém firme, com muito sol, e as temperaturas oscilam entre 13 e 25 graus. Na sexta-feira, o sol brilha na capital do Sudoeste e não tem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 13 e 27 graus. Confira também como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã teremos o dia parcialmente nublado em Tapetinga. Os termômetros oscilam entre 15 e 29 graus. Na Cidade Sol, a quinta promete esquentar. O dia será ensolarado e os termômetros variam entre 15 e 28 graus. E quem está em Boa Nova terá uma quinta de sol entre nuvens e sem chuva. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. Hora de mais um intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco você vai ver a nova lei que garante às mulheres, o direito à cirurgia reparadora, seja qual for a causa. E tudo isso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais detalhes eu te trago daqui a pouco, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida.
Toda criança menor de 5 anos de idade deve se vacinar contra a poliomielite. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição, para falar de saúde da mulher. Câncer de mama, tumor benigno no seio ou até mesmo a mutilação dessa parte do corpo por uma situação de violência. Esses são traumas, gente, que não causam apenas danos físicos nas mulheres, mas também danos psicológicos. E se a legislação atual só prevê operações de reconstrução em casos de câncer, o cenário vai mudar no fim deste ano, viu? É que em novembro entra em vigor uma nova lei que garante às mulheres o direito à cirurgia reparadora, seja qual for a causa, e isso tudo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. 2 anos e 5 meses. Esse é o tempo que Maria Diana espera para voltar a usar as roupas que gosta, se olhar no espelho com mais alegria e recuperar um pouco da autoestima. Já estou há 2 anos e 5 meses esperando a reconstrução. O nome está lá no livro, mas esse ano, em janeiro, eu questionei a médica por que de tanto tempo de eu estar esperando. Ela, não, seu nome está aqui, tenha paciência. São muitas mulheres. Mas quando a gente vai para a cirurgia, não vai poder ser feita pela questão de ter retirado toda a mama, tem que esperar o momento certo, depois de 1 ano e tudo. Logo que descobriu o câncer de mama, ela realizou a operação para a retirada do seio no Hospital de Base de Brasília, mas ainda aguarda pela cirurgia de reconstrução. A gente é mulher, nós temos nossas vaidades, né? Então, assim, está sempre buscando não só a saúde, mas também a gente quer estar bonita, quer se olhar. Em relação às cirurgias de mama, a gente tanto pode oferecer uma melhor dignidade, uma melhor qualidade estética, quando existe a necessidade de retirar a mama por completo, colocando, por exemplo, uma prótese para ocupar esse espaço, ou quando não existe a necessidade de retirar a mama por completo, a gente faz uma cirurgia retirando o tumor, que é o nosso objetivo principal, e remodelando a mama para oferecer uma qualidade estética adequada para essa paciente. Fazemos a mesma cirurgia, ou bastante parecida, na mama contralateral, para que a gente possa ter o mesmo resultado em relação à estética. Uma nova lei ampliou o acesso de mulheres à cirurgia reparadora de mama. Sancionada em julho, ela passa a valer em novembro deste ano. E se antes a reconstrução era restrita a quem teve câncer, com as mudanças na norma, o procedimento pode ser feito independentemente da causa da perda do seio. A lei determina a reparação da mama pelo SUS e também pelo Plano de Saúde. E trouxe outra novidade. Garante que mulheres que passarem por retirada do seio recebam acompanhamento psicológico desde o diagnóstico. A partir da dor, o que é possível ressignificar? E a partir da dor, o que não é possível ressignificar? Existem coisas que não vão ser ressignificadas e ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, o acompanhamento psicológico vai dar a essa mulher ferramentas para que ela consiga ganhar um novo repertório comportamental e volte a ter qualidade de vida. É isso, uma ajuda que vai aumentar a autoestima das mulheres que passam por essas situações de saúde tão complicadas, né? Bem, é assim que a gente encerra a edição de hoje do ESB Notícias, que vai ficando por aqui. E se você quiser rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Só escanear esse QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia, com meu amigo Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. E a seguir, vocês ficam com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos e amanhã de volta, às 18h30, trazendo para você as principais notícias do dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.